Olá, eu sou o professor Leandro Vieira e nós estamos resolvendo aqui alguns exercícios sobre triângulos, tá? Mais especificamente sobre ângulos de triângulos. E olha só, pessoal, esse aqui vai ser o meu segundo vídeo sobre este assunto, tá? Se você não viu o primeiro, dá uma olhadinha lá. O que a gente viu então até agora? A gente viu que em um triângulo sempre vai ter três ângulos, né? E o que é ângulo mesmo, professor? Eu não sei. Olha só, vamos pegar esse vértice aqui, ó. Eu tenho esse segmento de reta aqui, né, que eu fiz torto, né, no caso. E eu tenho outro segmento de reta aqui, tá? Essa inclinação entre os dois segmentos aqui, entre as duas retas, essa inclinação, ela tem um valor aqui de ângulo, tá? Essa abertura aqui vai ser o ângulo, beleza? Então vamos lá, ó. O que a gente sabe além disso, pessoal? A gente sabe que em um triângulo, se eu somar os três ângulos, né? Os três vértices aqui, ó. Se eu pegar aqui e somar esse ângulo, mais esse ângulo aqui, mais esse ângulo aqui, né? Se eu somar esses três ângulos aqui, essa soma desses três ângulos vai ser igual a 180, tá? Isso é uma regra, isso você tem que memorizar. Beleza? E aqui, ó, o exercício ele pede para determinar o valor de x, tá? Determinar o valor de x. Então vamos lá, então, ó. Vamos escrever isso aqui. Esse ângulo aqui é de 3x, tá? Professor, mas nenhum ângulo tem valor aqui? Pois é. Vamos ver aqui, ó. Se eu somar o ângulo de 3x mais o ângulo de 5x e mais esse ângulo aqui de baixo de x, né? Mais esse ângulo x aqui. Eu tenho certeza que se eu somar esses três ângulos, isso vai ser igual a 180, tá? E isso você tem que memorizar. Pessoal, a gente caiu aqui em uma equação, né? Em uma equação, lembra? A gente tem dois lados, o lado esquerdo e o lado direito com relação ao sinal de igual. E a gente vai fazer o que, então? A gente vai deixar tudo que é letra de um lado. No caso aqui, como eu tenho x do lado esquerdo, eu vou deixar o x do lado esquerdo, tá? E tudo que é número do outro lado, tá bom? O que mais que a gente sabe sobre as equações? A gente viu também como determinar os termos, né? Como assim, professor? Toda vez que eu me deparar com um sinal de mais ou de menos, eu vou ter a quebra do termo e você já vai ver como que é isso, ó. Aqui, pessoal, 3x é como se fosse 3 vezes um x, como se fosse um sinalzinho de vezes aqui, tá? Então eu não vou separar o 3 do x, tá? Por quê? Porque aqui no meio é como se eu tivesse uma operação de multiplicação. Mas logo após o x eu tenho um sinal de mais, né? Então tudo isso aqui, ó, é um termo, tá? Me deparei com um sinal de mais ou de menos, determinei aqui um termo. Aqui, pessoal, aí mesma coisa, né? 5x é a mesma coisa que fosse 5 vezes 1x, tá? Mas não precisa colocar esse vezes aqui. Então esse aqui é outro termo. E eu parei aqui porque eu me deparei novamente com um sinal de mais ou de menos. Então aqui quebrei, né, esse termo e por fim aqui o x é um outro termo. Lá do outro lado da igualdade, a gente faz a mesma análise, tá? O que acontece aqui é que a gente só tem um único valor, então ele é um termo aqui isolado, né? Não tem nem o que pensar, tá bom? E aqui, pessoal, lembre-se o seguinte, nós podemos aqui somar número com número e letra com letra. Então, se você perceber aqui, do lado esquerdo, eu tenho 3x mais 5x mais 1x, tá? Aqui não precisa colocar 1, tá? Quando é só o valor 1. Imagine, pessoal, que fosse 3 laranjas mais 5 laranjas mais uma laranja. Quanto que dava isso? 3 laranjas mais 5 laranjas, 8 laranjas. 8 laranjas mais uma laranja, 9 laranjas, tá? Só que ao invés de eu desenhar um desenho de laranja aqui, eu fiz um x, tá bom? Então 3x mais 5x, 8x. 8x mais 1x,
9x e a gente vai colocar aqui, ó, 9x. Tá bom? Tudo isso é igual a 180, que está esperando lá ainda ali do outro lado. Beleza, pessoal? Entendeu o que eu fiz? Se não fosse 3x, se fosse só o número 3, por exemplo, aí você não poderia somar 3 com 5x, tá? Eu só pude fazer essa soma porque aqui é 3x e aqui é 5x. Então, é a mesma unidade. Beleza? Já ficou mais simples aqui, né? Agora lembre-se que eu quero deixar apenas a letra desse lado, né? Eu quero deixar tudo que é número do outro. Então, eu tenho que tirar esse 9 daqui. Para tirar um número, pessoal, a gente faz a operação inversa, né? Esse 9x é como se fosse 9 vezes 1x, tá? Então é como se ele estivesse fazendo a operação de multiplicação aqui. Para eu tirar um número, eu realizo a operação inversa. E qual que é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Divisão que eu represento no formato de fração, tá? Então, 9 vezes x eu divido por 9, beleza? Se o 9 aqui estava multiplicando, para eu tirar ele, eu vou fazer uma operação inversa, que é divisão. A barrinha aqui da fração, pessoal, é como se fosse uma divisão também, tá? Então é o de cima, o 9 preto aqui de cima, dividido pelo 9 vermelho de baixo, tá bom? Mas ó, eu não posso simplesmente dividir um lado por 9, né? Se eu fizer isso do lado esquerdo, que é o que eu estou fazendo, eu tenho que fazer também do lado direito, tá? Senão, se a gente fizer só de um lado, a gente está alterando aqui o valor da equação, beleza? O que eu faço do lado esquerdo, eu faço do lado direito. O que eu faço no primeiro membro, que é chamado do lado esquerdo, eu faço também no segundo membro, que é chamado do lado direito. Tá bom? E aqui, galera, a gente tem uma coisa interessante. Eu tenho 9x, né, que está em cima aqui. A barrinha aqui da fração é como se fosse o sinal de divisão, tá? Dividido pelo número que está embaixo aqui, que é o 9. Eu tenho 9x dividido por 9. Como que eu divido 9x por 9? Eu não divido o x, eu divido só o número, tá? Beleza? Então, eu vou dividir só a parte numérica com parte numérica. O número ele só vai acompanhar. 9 dividido por 9 dá 1, tá? E esse x aqui, você só copia ele aqui, beleza? Então aqui vai ficar 1x. Ficou feio meu 1, né? E aqui do outro lado, galera, a gente faz 180, né? O número de cima da fração, 180. Aí temos a barrinha da fração, né? Que é o sinal de dividir, pelo número que está embaixo aqui, que é o 9. Tá bom? Olha só. Eu faço a divisão assim, ó. Esse primeiro número aqui, ele é menor que está na chave? 1 é menor que 9. Então ele tem que pedir ajuda. Certo? Esse número que foi formado aqui, o 18, ele é menor que está na chave? Não. Né? O 18 é maior que 9. Então, perguntamos para a chave, 9 vezes quanto dá 18? 9 vezes 2, né? Ou 2 vezes 9, 18. 18 menos 18 dá 0. Baixamos aqui o 0. E quando nós baixamos, nós fazemos duas coisas, né? A gente junta com o resto e divide, beleza? Baixou um número, você tem que fazer duas coisas. Juntar com o resto e dividir, beleza? Então vamos lá. Vamos perguntar para a chave. 9 vezes quanto dá 0? 9 vezes 0, né? Então 9 vezes 0, ou 0 vezes 9 dá 0. E 0 menos 0 dá 0. Beleza? Então 180, que era o de cima, dividido por 9, que era o de baixo, deu 20. Tá? Então colocamos o 20 aqui. Agora, pessoal, 1x é a mesma coisa que x, tá? Quando é 1, não preciso colocar ele. Posso só desenhar o x aqui. X é igual a 20. Tranquilo? Então, a gente já sabe que esse ângulo aqui, ó, que valia x, e como x vale 20, que eu descobri agora, esse ângulo é igual a 20 graus. Tá bom? Pessoal, e se eu quiser saber o valor do ângulo aqui, ó, 3x? 3x é o seguinte, ó.
eu faço 3 vezes, quanto que é o x? X é 20, né? Então, 3 vezes 20 dá 60, beleza? Então, esse ângulo vale 60 graus. E esse ângulo aqui que valia 5x, eu faço a mesma coisa. 5x, 5 vezes, o x vale 20, então 5 vezes 20. E 5 vezes 20 dá 100. Beleza? Então, esse ângulo aqui vale 100 graus. E eu descobri o valor de todos os ângulos, sabendo que a soma dos 3 ângulos dá 180. E se eu quiser tirar a prova real, vamos tirar a prova real. Ó. Se eu fizer aqui 60, que é esse primeiro ângulo aqui, mais 100, mais 20, quanto que vai dar isso aqui? 60 mais 100, 160. 160 mais 20, 180. Beleza? Somei os 3 ângulos aqui, ó. E deu de fato 180. Beleza, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo exercício.